tarde. Prazer estar com vocês. Estamos iniciando mais uma edição do Fórum Interestadual de Debates do Setor Atacadista Distribuidor. Este fórum, idealizado e apresentado pelo assessor jurídico da ACAD e da ADASP, advogado José Damasceno Sampaio, tem como finalidade debater os temas de interesse do setor. Hoje, temos a honra de presidir esta mesa, ocasião em que recebemos a doutora Fernanda Pacopaíba, secretária da Fazenda do Estado do Ceará, que apresentará a visão do fisco estadual sobre a reforma tributária. Contamos com a participação de presidentes de entidades, executivos e diretores da ABAD. A apresentação será do doutor Damasceno, assessor jurídico da ACAD e da ADASP. Eu queria agradecer a oportunidade de fazer parte disso, Damasceno, e dar boas-vindas ao presidente Leonardo Severini, aos demais presidentes, mais uma vez, a doutora Fernanda, que é uma grande incentivadora do nosso setor no Estado, sempre presente e atendendo às nossas solicitações. Muito obrigado. Bom fórum. Nós vamos passar o institucional do fórum e, em seguida, já abrimos a tela para a doutora Fernanda. Ok, Damasceno? Ok, já estamos abrindo aqui para darmos início. Então, nós temos hoje, no Fórum Interestadual de Debate do Setor Atacadista Distribuidor, que já está completando, no próximo mês, neste mês de março, completa um ano que está no ar, debatendo os principais temas ligados ao setor, tanto na área do direito tributário, como na área trabalhista, nos incentivos, nas linhas de crédito, ou seja, nesse período de pandemia, tudo que é de interesse, tanto do setor atacadista, como das micro e pequenas empresas, que são os clientes potenciais desse setor. Hoje, a presidência dos trabalhos está do nosso amigo José Milton Alves Carneiro, presidente da Associação Cearense dos Atacadistas. O tema a ser abordado é a reforma tributária sobre a ótica do fisco estadual e do contribuinte, com a apresentação da doutora Fernanda Mara de Oliveira Carneiro Pacobaíba, nossa secretária da Fazenda, e também presidente do nosso CONDECOM. É um pequeno resumo. A doutora Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobaíba é doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, Fortaleza, especialista em Direito Tributário pelo IBET, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Ceará, auditora fiscal jurídica da Receita Estadual do Ceará, Cefaz Ceará, e hoje secretária da Fazenda, professora dos cursos de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, do IBET e do MBA da Faculdade Ari de Sá. É membra efetiva da Academia Cearense de Letras Jurídicas e é uma figura exponencial no mundo jurídico e do coração maior do que ela. Sempre pronta a atender as demandas, sempre pronta a ser parceira. Com isso, ela instituiu o CONDECOM, que é o Conselho de Relações com o Contribuinte do Estado do Ceará. Hoje ela preside, eu tenho a honra de ser o seu vice-presidente. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, um pequeno institucional mais. Sem som, doutor. Sem som? Então, vamos voltar para o zero. Judiam com a gente, mas é assim mesmo. O som estava normal, som normal. Eu escutei também. Eu não ouvi, não, então me desculpem, tá? Aqui está chegando bem. Está perdoado. Tá chegando bem. É assim mesmo, é ao vivo. Deixa eu começar de novo aqui. Se é ao vivo, nós temos que ir penando, não é?
Olá, bem-vindo à ACAD, Associação Cearense dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. Para quem ainda não nos conhece, essa é a oportunidade perfeita para saber quem somos nós e o que fazemos. Estamos prontos para enfrentar este novo momento, dando mais do que nunca o suporte necessário para fomentar nosso varejo, do pequeno ao grande, superando a crise com nossa união. Nós representamos empresas atacadistas e distribuidoras que comercializam produtos alimentícios industrializados, candies, bebidas, produtos de higiene pessoal, limpeza doméstica, produtos farmacêuticos, de perfumaria, papelaria, material de construção e muitos outros. Em todo o Ceará, são 184 municípios atendidos. São mais de 1.000 caminhões entre frota própria e terceirizada e mais de 150 empresas associadas. A ACAD foi criada em 1983 para desenvolver a cadeia de abastecimento do canal indireto em todo o território cearense. A associação também incentiva o intercâmbio entre indústria, varejo independente, prestadores de serviços e empresas do segmento. Somos filiados à ABAD, nossa versão nacional. Nossa atuação possui 3 frentes principais: nossos clientes, o governo e a sociedade. Atuamos em diversas frentes, refletindo a importância dos agentes de distribuição para a economia do Estado e reafirmando nossa vocação: agregar forças, estabelecer parcerias e realizar ações propositivas que tragam benefícios para o mercado atacadista, distribuidor e para as pessoas. Somos feitos de instituições, mercados, mas acima de tudo, somos feitos de pessoas. Por isso, acreditamos na força do trabalho em equipe para resultados mais eficazes. Entre os nossos valores estão a honestidade, determinação, solidariedade e muito trabalho. A soma desses valores resulta em nossa bandeira: o associativismo, o que aprimora a cadeia de abastecimento. E é a partir dessa bandeira e desses valores que realizamos eventos beneficentes, cursos, palestras, feiras, proporcionando alinhamento estratégico, relacionamento, geração de negócios, networking, atuação política e econômica, parcerias com a indústria, motivação e capacitação. Tudo isso com o único objetivo de alcançar nossa missão: agir com clareza e ética, buscando justiça e benefícios para atacadistas e distribuidores, além de promover a troca de experiências entre os associados, a união entre eles, sem interferir na livre concorrência do setor. Você deve estar se perguntando agora sobre os benefícios que mencionamos. Alguns deles são: acesso aos serviços e informações e de assistência sobre todos os assuntos de interesse do setor atacadista e distribuidor, aquisição de frota de veículos com descontos exclusivos, direto de fábrica, convênios com faculdades, planos de saúde e odontológico para descontos exclusivos e condições especiais, assessoria jurídica gratuita por meio de escritório de advocacia e mais. Em nossos quase 40 anos, conseguimos muitas conquistas, como a construção da sede própria com excelente estrutura de atendimento aos associados, salas de reuniões e auditórios climatizados e equipados. Fomos pioneiros no Brasil em ações judiciais coletivas para o setor como Fim Social, CSSL, substituição tributária e muitos outros. Temos uma frente parlamentar representando os nossos interesses e direitos. São muitas vitórias para contar e muitos novos objetivos também. Seja um associado, conquiste e comemore conosco. Trabalhando em grupo, todos crescemos mais rápido e mais facilmente. E esta é a ACAD. Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em nosso site www.acad.org.br. Você será bem-vindo novamente. ACAD, Associação Cearense de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. O apoio certo para o seu crescimento. Muito bem. Doutora Fernanda, a senhora tem algum material para apresentar ou quer que eu lhe coloque como co-host? Tenho sim. Eu vou abrir o espaço para que a senhora apresente direto, tá bom? Pois não, tá certo. Posso começar, presidente? Pronto, já está liberado.
Primeiro, eu queria iniciar agradecendo ao convite feito pelo doutor José Damasceno, nosso presidente da Academia Cearense de Letras Jurídicas, um parceiro nosso vice-presidente do CONDECOM. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar para o setor atacadista do Brasil, na verdade. Gostaria de agradecer também ao Milton Carneiro, que tem sido sempre um parceiro, né, enfim, uma pessoa extraordinária que representa a ACAD aqui no estado do Ceará, e cumprimentar em nome de todos o presidente da ABAD, doutor Leonardo, em nome de quem eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Damasceno, enfim, eu queria que vocês também me guiassem, porque vejo, a minha proposta aqui seria apresentar o que nós temos de proposta dos secretários de Fazenda no tocante à reforma tributária, porque existe uma proposta dos secretários, mas vejo também que tem algumas peculiaridades do setor, e aí, assim, que vocês definam também, fiquem à vontade para definir essa dinâmica da nossa conversa aqui hoje, porque eu acho que não são tantas, eu diria, dúvidas no tocante a uma reforma tributária do Brasil. Acho que isso aí está bem, é um tema que já está bem calejado no nosso país, mas eu acho que existem, eu diria, aspirações bem, eu diria, bem institucionais, né, de vocês, setoriais, melhor dizendo, não? Perfeito, doutora. A senhora fica à vontade para expor dentro dos temas que foram propostos. Eu pedi que todos desligassem seus microfones, deixassem só o da doutora, que nós temos alguns ainda intervindo. A senhora pode expor da sua maneira o que a senhora acha conveniente, dizendo que em programas anteriores, só para a senhora se situar, nós abordamos cada uma das propostas e os principais pontos que elas seriam boas ou não seriam boas. Ótimo. Um ponto comum para todo o setor é que haja desburocratização, que não haja aumento de carga tributária, já que redução é um pouco difícil, que haja uma definição perfeita dos incentivos fiscais, se possível, e dos insumos que são, na não cumulatividade, aproveitáveis para tirar essa gama de ações que tem no Poder Judiciário. Esses são os principais pontos. E, principalmente, o ponto na transição, que haja uma legislação que facilite a vida do empresário, que ele possa se despreocupar com o tributo e cuidar do seu negócio, possa produzir realmente. Hoje, nós sabemos perfeitamente que esse emaranhado de normas que temos no país, chamado até de um nome bem feio, né, com a nossa tributação, tem trazido um custo muito alto para o empresariado brasileiro, em torno de quase 3 meses, 4 meses de trabalho só para pagar impostos e, ao mesmo tempo, para controlar. São muitas horas no trabalho do controle para se chegar ao recolhimento do tributo. Então, dentro desse prisma, são nossas preocupações. E eu sei perfeitamente, conheço a reforma tributária, que foi apresentada pela Concefaz. Inclusive, andei defendendo até ela e o Simplifica Já pela facilidade com que seria mais fácil levar avante. Então, a senhora fique à vontade, por gentileza, desse tema aí. E depois nós abriremos para debate, perguntas e tudo mais dentro do contexto da sua apresentação. Então, vamos lá. Está ótimo, compreendi. Então, vamos lá. Basicamente, quando o grupo de secretários começa a se reunir para tratar de reforma tributária em 2019... nós tínhamos duas perspectivas e, eu diria, uma ideia que estava com uma força muito grande, dada a liderança do presidente Rodrigo Maia, à época, especialmente no tocante a esse tema na Câmara, que era, nós tínhamos dois modelos, o da PEC 45, que acabou sendo abraçada com muita força aí pelo presidente Rodrigo Maia, tendo por relator, a princípio, era um projeto protocolizado pelo Baleia Rossi, mas que todo mundo sabe que surgiu dos estudos empreendidos no âmbito do Centro de Cidadania Fiscal. Inclusive, tem alguns grandes atacadistas, né, indústrias relacionadas à alimentação, melhor dizendo, que subsidiam, é um think tank, né, ele é bancado por algumas grandes empresas, exatamente o quê? Cansadas de tudo isso aí que Damasceno está dizendo. Cansado dessa burocracia, cansado eu diria, do nível de complexidade que a nossa legislação chegou, enfim. E aí propuseram aquilo que foi materializado na PEC 45. Já há alguns anos,
já tinha um projeto antigo, né, do deputado Rauli, que foi, eu diria, que de todos os projetos, foi o projeto que mais tem uma legitimidade democrática, porque ele tem mais de uma década, e foi um projeto que o Rauli, até quando faz a apresentação, ele fica dizendo qual é o número da reunião que representa aquela exposição, né? Porque, inclusive, ele esteve no Ceará virtualmente há cerca de um mês, tratando especificamente da PEC 110. Lá no Concefaz, né, que reúne todos os secretários de Fazenda do Brasil, nós deliberamos por construir uma proposta em cima da PEC 45 à época. Por quê? Por conta da liderança e porque acreditávamos que a PEC 45 do CECIF era a que tinha maior viabilidade política para avançar. E aí, basicamente, em cima dessa PEC 45, nós criamos um outro texto, que é aqui chamado, né, a emenda de comissão número 192, de autoria do deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo. Agora, a relatoria da PEC 45 está com o deputado Aguinaldo Ribeiro, né, que é da Paraíba, e que tinha basicamente a mesma premissa do CECIF. A premissa de simplificação, a padronização, o princípio do destino, que há muito é pretendido no Brasil. Por quê? Porque a forma de repartição do ICMS ficando um pedaço com o estado de origem e um pedaço com o estado de destino contraria todas as boas práticas relacionadas ao IVA. Então, realmente é meio que jabuticaba brasileira, essa invenção nossa, que gera muito, é um dos promotores aí da guerra fiscal. Se intenta também, com essa proposta, acabar com a guerra fiscal, que a gente sabe que existe um ambiente autofágico muito grande, fratricida, um ambiente que se tentou encaminhar em alguma medida com a Lei Complementar 160 de 2017, que eu acho que a gente vai tocar nesse ponto aqui também, estabelecendo gaps aí para finalizar. Foi feito um elenco dos benefícios fiscais vigentes no Brasil, e a partir daí se intentou realmente dar passos no sentido de estabelecer limites temporais para o gozo daqueles benefícios. Combater a regressividade, a gente sabe o quanto a tributação no consumo, quando a gente pega os dados, né, das principais economias do país, o Brasil realmente tem uma tributação fortemente marcada pelo consumo, e isso é extremamente regressivo, isso aí é jargão, a gente só perde, dos dados da OCDE, a gente só perde para o Chile, então somos a segunda, dos países ranqueados pela OCDE, somos o segundo país do mundo que mais tributa consumo no país, isso aí tem consequências desastrosas, especialmente diante do tamanho da desigualdade que nós temos hoje. Uma premissa para os secretários também era que essa reforma tributária ela viesse culminada, atrelada a uma política de desenvolvimento regional. A gente sabe, especialmente aqui os estados do Norte e Nordeste, especialmente o Nordeste, com os piores desempenhos em índice de desenvolvimento humano, e tendo uma União que jamais conseguiu promover, eu diria, o objetivo fundamental da República, que é reduzir essas desigualdades regionais e sociais no sentido superlativo. Quando você começa a observar a economia do Brasil, você vê que, basicamente, são os mesmos estados que estão sempre mantendo a mesma hegemonia do PIB, praticamente uma linha absolutamente, eu diria, cadenciada, tá certo? Então, você não teve uma política de desenvolvimento regional que causasse uma mudança radical, que era aquilo que certamente era o pretendido pela Constituição de 88. Outra coisa que é importante para os estados é minimizar, tentar equalizar entre os estados essas perdas. Adotar o princípio do destino vai fazer com que alguns estados, notadamente os estados produtores aí do Sul e do Sudeste, percam essa parcela, né, que eles ficam, normalmente com 7% aí, nessas operações interestaduais. E aí, logicamente, nós sabemos que não tem como dar um cavalo de pau na Federação Brasileira e dizer que a partir de amanhã não tem esse 7% e não tem nenhuma medida de compensação. Porque, logicamente, São Paulo é um estado extraordinário em termos de desenvolvimento, mas também tem, eu diria, políticas públicas muito pesadas e que ele precisa desse recurso. Outra coisa que, inclusive, eu fui contra nesse sentido é a permanência da Zona Franca, tá? Mas eu fui voto vencido
porque vejo também que isso não deveria, já que o Nordeste todo está abrindo mão de benefício fiscal, e o Nordeste hoje, quando a gente pega a arrecadação per capita do ICMS, quando a gente pega alguns índices de desenvolvimento humano, o Nordeste está bem pior do que o Norte, e o Nordeste está abrindo mão de benefício fiscal, enquanto a Zona Franca manteve-se, né, hegemônica, e tem se mantido em todas essas... Mas eu registrei meu não lá, mas, enfim, fui voto superado. E o item 9, presidente, como você falou, a manutenção da carga tributária. Em nenhum momento, eu jamais participei de nenhuma discussão de reforma tributária em que, se estivesse na mesa, aumentar a carga tributária. Justamente pelos motivos que a gente já expôs aqui. Nós já temos uma pesada carga tributária no país. Agora, quando o Concefaz ele foca nessa reforma tributária apenas sobre o consumo, infelizmente, nós estamos dando uma sinalização para a sociedade brasileira que é muito ruim. Afinal, nós sabemos que nós deveríamos partir para algo mais amplo, algo que fizesse mudar esse balizador de consumo para renda e patrimônio, especialmente patrimônio no Brasil é subtributado. Renda, nós ficamos aí no meio, né? Quando você pega os dados da OCDE, o Brasil está no meião ali do índice de tributação sobre renda. Tocante a patrimônio, nós temos uma das piores alíquotas, né, uma das mais baixas alíquotas do planeta relacionadas, por exemplo, à transmissão em virtude da morte, que é o nosso ITCD e ITCMD em alguns estados da federação. E, logicamente, o ITCD é um imposto que realiza, por excelência, a justiça fiscal, porque ele vai incidir sobre quem tem patrimônio. E aí a gente sabe que uma parcela significativa da nossa população não tem absolutamente nada, né? Ela só vive para ganhar o salário, consumir absolutamente tudo, não gera poupança, não tem excedente. E aí eu acho que seria de bom tamanho a gente equalizar, mas sabemos também, diante de todas as dificuldades que nós temos, em empreender uma reforma mais ampla, porque quanto mais você mexe, mais inimigos também você vai estar atraindo para o debate político para tornar viável a proposta. No tocante à simplificação, como essa proposta nossa é uma proposta apenas de consumo, a gente teria a substituição dos 3 tributos da União, o IPI, PIS, PASEP e COFINS, que são 2 contribuições, mais o Estado, o ICMS e o ISS, por um IBS. E haveria a criação também de um imposto seletivo. Esse modelo, logicamente, sabemos que ele está plenamente alinhado com as melhores práticas internacionais. O IBS já não é uma figura desconhecida, pelo contrário, é um modelo hoje vigente em vários países do planeta. É uma perspectiva aperfeiçoada aí do IVA e que tem algumas características também que são bem importantes no caso brasileiro. Primeiro, a questão da manutenção da não cumulatividade. Obviamente, isso aí é algo que sempre esteve no palco também, mas com esse diferencial, Damasceno, de partirmos para um crédito financeiro. E aí não haveria, que é um ponto que você tocou, né? De que forma a gente diminui hoje grande parte dos nossos contenciosos, inclusive aqui no Ceará, eles estão resumidos na questão sobre se dá direito a crédito ou não. Então, é uma coisa assim, realmente inaceitável. E eu diria, o nível de judicialização ou de acesso aos tribunais administrativos para a gente resolver coisas assim, eu diria que são rasteiras, são coisas que não produzem, não geram valor para o nosso país, e ainda mais, você pode receber uma resposta aqui no estado do Ceará e ter o mesmo produto sendo transacionado lá no Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Norte você receber uma resposta distinta. Então, isso é absolutamente inaceitável, é ineficaz, é imoral, é tudo de ruim. Mas nós temos também no Brasil, para a gente ver um lado e outro também, uma peculiaridade, que eu acredito que nós somos um dos países que somos uma das maiores fábricas de crédito do planeta também, de crédito podre. Grande parte, aí não só dos nossos contenciosos, mas das operações que nós temos relacionadas a crimes contra a ordem tributária, estão relacionados a empresas que se transvestem, né, de empresas que realizam operações para mascarar ou vender créditos, né, no mercado, e isso se dá também por algumas anomalias na nossa legislação, especialmente na Constituição,
quando fala, né, que o contribuinte tem direito ao crédito devido e não necessariamente recolhido. Isso já gerou celeumas e celeumas, está sedimentado esse tema no STF, mas a gente precisa, que eu acho que é importante, presidente, um fórum como esse, eu tenho a oportunidade de falar com tanta gente que, eu diria, faz a política também do lado do empresário, consegue passar o recado, né, do âmbito do empresário e compreender qual é o nosso movimento. Eu acho que, para além de ficarmos identificando quem é que está correto, quem não está, eu acho que é super importante a gente não perder esse movimento da reforma tributária para que tudo fique às limpas também. Então, nós temos uma parcela da população muito pobre, nós precisamos do Estado, nós precisamos de arrecadação, a pandemia está deixando evidente tudo isso, o papel do Estado, só que nós precisamos também ter um ambiente que eu diria mais rígido, né? Mais transparente, mais ético no sentido de negociação, tanto da parte do fisco, que precisa melhorar os seus procedimentos, precisa se abrir para o diálogo, quanto da parte também dos nossos contribuintes, evidenciando e evitando também a propalação também de muitas práticas que são totalmente desarrazoadas e inaceitáveis relacionadas aí à sonegação. E aí, uma perspectiva também nossa, um dos grandes calos para essa reforma tributária, gente, se chama a criação desse comitê gestor. Já que você não vai ter mais, eu diria, um Estado que vai ter independência para deliberar sobre seu ICMS, municípios, mais de 5 mil municípios que também não terão mais essa independência toda. A União que abre mão de 3 tributos seus, você começa a criar uma só pessoa, e aí, no caso, esse comitê gestor, que faria, às vezes, de grande agenciador desse novo IBS que estaria surgindo. E aí, aqui, o grande problema é o tamanho desse comitê gestor. Nenhum dos estados abre mão em ter assento desse comitê gestor, porque, vejam, não é porque o Estado, não é porque a Fernanda não queira, ou não, é só por um motivo muito simples. 70% da nossa arrecadação, 90% da nossa arrecadação própria está no ICMS. Você imagina você pegar a sua principal riqueza, entregar na mão da União ou de outros estados para fazer, eu diria, a gestão de tudo isso, sem que você esteja lá participando. Infelizmente, nós não temos um ambiente institucional no nosso país que nos permita ter confiança, não só entre fisco e contribuinte, mas nós não temos confiança institucional. Os estados não confiam na União, a União não confia nos estados, os estados não confiam nos municípios, o município não confia nos estados. Então, assim, realmente aqui é um entrave sério e a proposta dos secretários de Fazenda é um comitê gestor com 49 membros. E aí, esse comitê gestor, ele faria a regulamentação e a gestão da arrecadação desse tributo. É importante também falar no tocante ao Simples Nacional. Eu tenho muitas ressalvas pessoais ao Simples Nacional e acho que essa reforma, logicamente, aí eu estou falando, Fernanda, como jurista e teórica, essa reforma precisava mudar o panorama do Simples Nacional. Politicamente, o Brasil hoje não tem lideranças com força suficiente para, eu diria, mudar o status quo relacionado ao Simples Nacional. O Simples Nacional brasileiro hoje possui o maior limite do planeta, né? Então, assim, são níveis muito exacerbados, e isso torna bem difícil a manutenção de um sistema rígido e equilibrado em termos de competitividade. E, assim, mas na nossa proposta aqui, mantém-se, porque por questões políticas tivemos que manter, mantém-se o Simples Nacional da forma como ele é hoje e se intenta que, já que tudo vai dar direito a crédito, em tese, e como o Simples Nacional não tem crédito, né, daquelas carguinhas bem delimitadas e tímidas no tocante às suas vendas, e como o crédito passa a ser uma moeda firme nesse modelo, se intenta que as empresas naturalmente abandonariam o Simples Nacional. Outra perspectiva aqui é a questão dos benefícios fiscais. Todas as propostas que eu conheço estão hoje no Congresso Nacional, em uníssono, adotando modelos relacionados à IVA. Elas são propostas que trazem o fim, né, dessa guerra fiscal e o fim dos benefícios fiscais. O que se tem sido muito propalado, especialmente aí no âmbito do CECIF, é sempre a mesma imagem. Ora, existem diversas anomalias que foram geradas na economia,
Existem diversas ineficiências que também estão sendo impostas às empresas por conta dos benefícios fiscais, e, a princípio, isso não significa que o Estado não venha a beneficiar empresas. Mas, para beneficiar, ele deve se valer de outros mecanismos, como é o caso do mecanismo financeiro, a partir de subsídios, né, que, logicamente, os estados têm a possibilidade de fazer isso, mas não mais pela seara tributária. Okay? Isso é algo que nós somos, como é que eu posso dizer, acreditamos que é uma medida que, na teoria, é uma medida excelente. Logicamente, a questão da neutralidade dos tributos é uma perseguição antiga, né, Damasceno? Para quem labuta aí no direito tributário, nas ordens do direito tributário, no direito como um todo, mas nós sabemos ainda que isso é meu motivo de preocupação também. Nós não temos uma sociedade e instituições com maturidade para suportar hoje as profundas desigualdades sem os benefícios fiscais. Agora mesmo me atrasei para chegar aqui com vocês, a gente estava numa reunião com a CSP, que é o maior investimento privado da América Latina dos últimos anos, está aqui no Ceará, a siderúrgica do PECEM, é um investimento aí da ordem de 6 bilhões de dólares. Então, você fica imaginando que a CSP veio aqui para o Ceará e, em grande medida, isso aconteceu por conta de benefícios fiscais. E, assim como eu poderia citar diversas outras empresas que estão instaladas aqui no estado do Ceará, que trazem insumo de fora, processam no Ceará e voltam lá para o Sul e Sudeste. Agora, se você vai para um ambiente neutro, de que forma os estados do Nordeste e do Norte vão conseguir atrair? Se você não tem uma política nacional estruturada de desenvolvimento dessas regiões. Então, isso daqui é algo que a gente vê com muita ressalva. E aí, foi com base nesse nosso lamento, eu sempre defendi que nós poderíamos, sim, abrir mão desses benefícios fiscais, desde que tivéssemos fundos compensatórios para segurar, subsidiar o Estado na concessão desses benefícios financeiros para as empresas. E aí propusemos 2 fundos compensatórios, um fundo de desenvolvimento regional e um fundo de exportação também. E esse fundo de desenvolvimento... Agora, uma coisa, assim, nós não temos como aceitar esses fundos aqui da forma como você tem valores são destinados ao BNDES hoje, ou como a União manda dinheiro para o BNB, isso nós não aceitamos. Esse fundo, ele precisa fazer parte, ele precisa ser extraído da própria arrecadação do IBS, porque colocar na Constituição esse dinheiro sair da própria arrecadação, porque nós não acreditamos que a União venha a manter isso aí ao longo dos anos. E aí a questão da transição, o que é que nós acreditamos? Acreditamos que os modelos, tem modelos para 10 anos, chegando até 50 anos no tocante a essa transição. Nós acreditamos que essa transição ela deve ser o mais rápido possível, porque as pessoas falam muito em simplificação, mas nós nos esquecemos que a gente vai passar um longo tempo com a convivência dos 2 sistemas. Então, se está ruim do jeito que está hoje, e o ICMS continuará, né? Então, vai ficar pior ainda. E isso não tem sido falado de forma muito honesta com a sociedade. Porque teremos um sistema antigo, com todas as suas mazelas, com muitas coisas que não conseguimos resolver ainda, e teremos um sistema novo, que certamente, por mais que se cante o canto da sereia, que vai ser tudo perfeito, que o crédito vai cair, lógico, o que eu tenho falado muito desde 2019, as pessoas estão fazendo reforma tributária, esquecendo-se que nós temos uma cultura muito forte. 2 culturas muito fortes dentro do nosso país. Primeiro, uma cultura de sonegação muito forte e uma cultura também, eu diria, de burocratização dos nossos processos. Poucas mentes, assim, a gente diria que estão realmente direcionadas a facilitar. Então, na dúvida, se complica. Então, isso, como vai estar imerso nessa cultura, então, naturalmente, você vai ter um monte de gente complicando e a convivência dos 2 sistemas pode ser bastante trágica. A compensação das perdas, já falei para vocês, e esse imposto seletivo, seria de competência da União, né? E na nossa perspectiva, viriam já os itens sobre os quais deveria haver essa incidência. Então, com o Cefaz, acredita que esse imposto seletivo deve recair apenas sobre cigarros, bebidas alcoólicas, armas e munições, por um motivo muito simples. Se deixarmos, digamos, sobre produtos supérfluos, a União vai amanhã e vai alargando esse imposto seletivo sobre A, sobre B, sobre C, sobre D, e aí isso esgota a base de tributação do IBS.
Então, nós acreditamos que precisa estar bem delimitado já no texto constitucional sobre o que vai estar incidindo esse imposto seletivo. Pronto, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês, assim, eu diria no sentido básico, viu, presidente? E me coloco aqui inteiramente à disposição para o debate. Muito bem. Doutora Fernanda, antes de passar para os questionamentos, qual é a sua opinião sobre o Simplifica Já? Vamos lá. Simplifica Já, o Alberto Macedo é um amigo querido, professor do IBET como eu, e já tive a oportunidade de debater com o Alberto. Eu acho que o grande defeito do Simplifica Já é querer, Damasceno, convencer todo mundo que o Simplifica Já ele vai acontecer. Eu até disse uma vez, estava no calor da discussão, eu digo, Alberto, então vamos reconhecer que são 27 secretários altamente incompetentes, porque tudo que tu está colocando no papel aí, cara, em tese, seria super simples de fazer, quando a gente sabe que não é. Então, assim, os problemas envolvendo a dinâmica do ICMS são problemas muito graves. E a gente precisa, ele coloca lá, não basta fazer uma lei complementar. Por que vocês acham que até hoje essa lei complementar não foi evidenciada no sentido que a gente queria, Damasceno? Porque não é fácil chegar num consenso. Aí o Simplifica Já disse, não, é muito fácil. Vamos fazer um regulamento próprio, vamos fazer um novo dispositivo da lei complementar, só que você não consta. Fica aquele estica e puxa, né? Então, eu acho que o grande problema do Simplifica Já é querer dizer que a coisa é simples, quando, na verdade, ela não é simples. Não é à toa que já tem para mais de 20 anos que se fala em reforma tributária nesse país. Acho que nós não deveríamos mais falar em reforma tributária. Eu acho que os empresários deveriam dizer nós queremos vamos abolir esse nome reforma tributária. Nós precisávamos fazer um grande processo de desburocratização nesse país, não chamar de reforma. Porque quando fala em reforma, são coisas estruturais, são coisas que mexem com velhas crenças, mexe com corporativismo. O que é que nós precisamos hoje? Nós estamos num mundo de disrupção, nós precisamos de tecnologia, vocês precisam estar focados no negócio de vocês, as empresas de vocês são empresas globais, o desafio de vocês não é mais um desafio de Brasil, é um desafio internacional. E, assim, de que forma o que é que está faltando para desburocratizar? Então, eu acho que, e aí nessa linha, eu sou muito de a gente eleger pautas, sermos cirúrgicos naquelas pautas, naqueles encaminhamentos, do que ter um grande processo e que esse processo não avance. O problema do Simplifica Já, para mim, é porque ele torna banal uma coisa que não é banal. Ele vende uma coisa de que é banal, mas para mim ele não tem nada de banal. No último fórum, nós abordamos exatamente isso aí, essa questão, e, como a senhora diz, uma lei complementar tão difícil que a lei complementar, a lei Candir levou 8 anos para ser publicada, para ser aprovada, porque nós passamos de 1988, 89, quando entrou em vigor o ICMS, até 1996, com toda a regulamentação federal, ou seja, as bases do ICMS, através de um convênio com a FAS, que é o convênio 66. Então, vejam, foram 8 anos para se aprovar uma lei complementar, e ficamos só sob uma regulamentação precária, que era esse convênio que eu falei. Então, realmente não é muito fácil você pegar a quantidade de normas que nós temos no Brasil sobre o ICMS, que além das 27 de cada estado e Distrito Federal, nós temos, como eu sempre até digo, nós temos regulamento até para um produto como o painço, o alpiste, ou seja, beterraba, então tem tratamento diferenciado para burocratizar. Então, o manicômio tributário, como se diz, é verdadeiro, como já dizia Alfredo Beck há muitos anos, né? É muito verdadeiro isso. Então, eu concordo que realmente a simplificação seria ótima, porém, pelo um caminho seguro e que oferecesse ao fisco segurança de uma legislação clara, que o próprio contribuinte pudesse entender, que viesse de uma linguagem que ele pudesse entender, pudesse praticar, e cada um pudesse exercer a sua profissão dentro do seu ramo de atividade. Eu peço que quem tiver com o microfone ligado, desligue, por gentileza. Nesse sentido. Então, eu vejo também, o simplificar seria ótimo se, por acaso, fosse viável você transformar essa quantidade enorme de legislação numa simplificada em que houvesse uma harmonia entre as unidades federativas. O tamanho que é o Brasil é um pouco impossível. Nós vamos franquear... Damasceno, só vocês imaginam assim, por que é que isso não saiu até hoje?
Né? Porque, então, assim, é simples capricho. Agora, vejamos, que eu acho que é super importante a gente ter também esse resultado, que é uma palestra que eu vou fazer, eu fiz semana passada, vou fazer na quarta agora, sobre cidadania e reforma tributária. A gente não pode esquecer também que a complexidade tributária, ela é íncita também, Damasceno. A cada um tem uma regra para chamar de sua. Porque, logicamente, né, o empresariado hoje reclama, eu compreendo também, mas quando a gente abre o nosso regulamento, Milton acompanhou muito isso, você está aqui com o regulamento pronto. Não, mas agora vamos fazer isso aqui para esse setor, para isso, para aquilo. Quanto mais normas você vai colocando no sistema, logicamente isso vai tornando mais complexo. Aí depois, hoje a gente está num momento que eu acho que é bem interessante, porque nem vocês aguentam mais, nem os empresários aguentam mais, porque o ofício já não aguenta há muito tempo, porque você imagina você tem que estar numa auditoria sabendo da peculiaridade, às vezes, do regime especial de um contribuinte que tem uma cláusula que é diferente da de todo mundo. Porque a guerra fiscal promoveu muito isso, sabe, gente? Essa questão de você criar uma roupa um manequim para cada contribuinte. Lógico que um sistema desse, ele não tem como ser factível. Quando você pega aqui, vou dar um exemplo, Milton, das cargas líquidas aqui do Ceará. Você pega do alimento, você pega de medicamento, é totalmente diferente. Era para ser o mesmo, mas por quê? O setor não aguentava a mesma roupa. Aí você pega de construção. Não tem esse balizador, não tem aquele balizador. Como o diabo é que você quer se entender no mundo e que cada um tem uma coisa diferente? Então, isso torna o sistema realmente muito difícil. Esse problema na reforma tributária fica bem evidente porque está se partindo para uma neutralidade. Só que eu acho que os empresários também não se deram conta, ou isso tem sido realmente uma dor muito grande, que todos esses penduricalhos pessoais vão ruir, né? Ruem, e se parte para um outro patamar. Isso é importante. A preocupação do empresariado, essa questão, até que se aceita que uma reforma tributária, ou o nome que for dado, né, nessa modificação da carga do sistema tributário nacional, que nenhum setor fique prejudicado, principalmente nessa fase de transição. Então, existem algumas questões pontuais, algumas preocupações pontuais. Mas eu vou agora abrir espaço para a colocação, aos questionamentos dos presidentes de entidade, presidente da ABAD, começando pelo Leonardo, e depois abrindo para os demais presidentes. E em seguida, para quem quiser usar a palavra. Leonardo. Boa tarde, Damasceno, novamente. Boa tarde a todos aí. Eu quero parabenizar a doutora Fernanda pela predisposição de estar podendo se abrir, né? Porque, queira ou não queira, os entendimentos entre fisco e empresário são distintos, né? A ideia do empresário é justamente a gente querer cada vez mais uma redução da carga tributária, porque isso a gente reflete logo nos custos dos produtos, e principalmente os produtos que a gente vende, que estão na gôndola, né? Quanto menor a carga, aí menor os produtos que vão estar na gôndola, o preço deles também. Fez parte até do meu depoimento aí junto à Jovem Pan, lá eu acredito que a senhora já deve ter ouvido também. E segundo ponto, é justamente na questão da contratação, né? Tudo que deriva de contratação em termos assim de carga tributária, quanto menor essa contratação, maior o potencial do empresário também de estar fazendo essa contratação. Em função disso aí, além da simplificação, se a gente conseguisse identificar uma forma também da gente ser mais sucinto e mais e houvesse uma carga tributária reduzida, eu acho que a gente teria um reflexo direto nos produtos. Mas eu vejo também que não é tão simples assim a gente sonhar e a gente conquistar em função de todo o arcabouço que é desenhado em cima do Brasil em termos assim de interesse. Mas de antemão aí, as suas análises foram bem pontuais, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito. Gostaria de saber até do doutor Damasceno se a gente tem condição de receber esse material que a doutora preparou, para que a gente pudesse analisar com mais calma e pudesse servir de base também para que a gente enriquecesse os nossos estudos do Oravante, tá, doutor? Manda agora para o zap do Damasceno, ele encaminha para vocês. Fico feliz. Tá bom. Obrigado, doutor, basicamente é isso, tá? Eu queria parabenizar a doutora aí pela predisposição, pela parte dela de cidadã, de estar podendo contribuir para os empresários aqui, para a gente obter um Brasil melhor. A gente sabe aí que hoje em dia está todo mundo mais disruptivo, tentando economizar tempo,
perfil, transações na cadeia de produção. Então, tudo que puder simplificar aí para a gente vai ser muito bem-vindo, tá bom? Fico aí à disposição para poder ouvir nossos companheiros também aí. Obrigado, doutor Damasceno. Muito bem. Juliano, tem a palavra. Reforçando o que Leonardo falou, parabenizar a doutora Fernanda pela disponibilidade e por essa magnífica aula de tributação. Como cidadão, a gente fica feliz em ver que estados como o Ceará têm a sua fazenda numa profissional de tão alto nível, né? Eu gostaria só de colocar para a doutora Fernanda, que eu sei que ela é uma membro atuante do Concefaz, um ponto que a senhora mesmo colocou numa matéria que eu li do Diário do Nordeste, que é a necessidade de se tributarmos os bens imateriais. O ex-candidato a presidente do Grupo Riachuelo, ele sempre fala muito isso, e eu vi que a senhora também tocou nisso com muita profundidade. Não adianta mais hoje o Estado querer resolver sua tributação cobrando transação de mercadoria, que cada dia mais as mercadorias viram serviço. Vire o que está aí no mundo digital. E também lembrar a questão da necessidade dessa reforma atacar o ponto das vendas através dos grandes marketplaces, porque os grandes marketplaces hoje viraram distribuidores internacionais, não são nem nacionais, e qualquer pessoa se pluga naquele marketplace, vende sem pagar qualquer tributo e o Estado não tem a quem cobrar. Então, eram essas duas contribuições que eu gostaria de fazer e, mais uma vez, parabenizar a doutora Fernanda pela brilhante apresentação. A senhora deseja comentar? Doutor Juliano, obrigada aí. Assim, vou começar por baixo. Marketplace, de fato, eu tenho agido de forma muito combativa lá no Concefaz. Realmente, eu tento ser o mais ativa possível. Em que sentido? Se tem uma coisa que a gente não suporta mais nesse Brasil também, e vocês são vítimas também disso, é o quanto alguns pagam e outros não pagam. E alguns marketplaces no nosso país têm se tornado verdadeiros 25 de março. Então, são plataformas. A única diferença é porque é virtual. Mas são plataformas em que são transacionadas muitas operações, desacobertadas de cupom fiscal, desacobertadas de qualquer tipo de documento idôneo, empresas, muitas vezes, que se transvestem de pessoas físicas, para a gente não falar nomes aqui, mas a gente sabe, né, que muitos, nem todos, existem casos e casos. Tem marketplaces muito sérios, marketplaces, né, enfim, eu diria que são exemplos, e tem outros que vêm dentro da cultura nossa, aproveitando essa cultura nossa, o jeitinho, o descontrole, etc. e tal, e isso a gente não aceita mais, e eu tenho batido muito lá no Confaz para que nós façamos uma regulamentação nacional e demos alguns passos por conta desse, né, eu diria, desse clamor que o Ceará tem levado, especialmente no mercado eletrônico. Então, a gente precisa estar antenado realmente com isso. Outra coisa é que nós sabemos que realmente aquilo que vai ter valor, que já tem, se você pegar as 10 maiores empresas do planeta, grande parte delas são prestadores de serviço, são empresas relacionadas a serviço. Se você for há 20 anos, o panorama era totalmente diverso. Então, mais e mais aquilo, o imaterial vai ser o que vai dominar o mundo. E olha, de forma contraditória, doutor Juliano, a gente está, a muito custo, tentando fazer uma reforma tributária com um modelo de tributo da década de 70. Então, assim, eu fico a imaginar também o nosso nível de atraso, porque estamos aqui todos, e desde não sei quanto tempo, querendo partir para um modelo de IVA. Gente, o IVA já está sendo abandonado em diversos países do mundo. Tá certo? Alguns países do mundo já estão abordando uma temática que eu gostaria que fosse a do Brasil, uma temática ambiental que a gente vai nadar de braçada em tese, o mundo todo está esperando que nós tenhamos uma excelente prática ambiental. Já não é de hoje, pois não, querido? Eu queria colocar um tema aqui que não faz muito parte do tema da reforma tributária, mas para a senhora ver o quão dramático é a nossa situação como contribuintes e em razão do que a gente tem que fazer também com com os nossos colaboradores, tá? Uma situação que está sendo tratada hoje e que nós, através da UNEX, tentamos intervir, tá bom?
PL 9467 de 2018 está na Câmara para votação amanhã de manhã. Projeto altera a CLT, tratando o tema do teletrabalho e revogando o trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente foi uma conquista, né, do empresário, instituída pelo governo Temer, que aumentou sobremaneira o potencial de contratação das empresas e aumentando a quantidade de contratados que ela poderia ter em função de uma possibilidade extra, fora da previsão normal do empresário. Então, amanhã está justamente em discussão o fim da intermitência no trabalho. Olha o drama que nós, empresários, convivemos diariamente. Não faz parte da pauta nossa de hoje, mas a senhora, como representante do poder público e nos temas de discussão internos de vocês, eu acho interessante estar entendendo esse drama que vivemos, viu, doutora? Só colocando aqui, desculpe se eu fiz uma intervenção que não foi pontual, mas é só para conscientizar o dia a dia que nós convivemos, viu, doutora? Presidente, eu entendo, assim, realmente não conheço esse PLP que está em trâmite aí. Tá. E, assim, eu sei que não tem sido fácil. E, aparentemente, num cenário que deveria ser tudo para ser pró-empresário, né? Então, você imagina se fosse para ser contra, né? Então, assim, realmente eu desconheço esse PLP. Né? Não, tudo bem, mas a senhora, como representante do poder público, nas oportunidades que a senhora tiver de entendimento, vai estar sabendo o que eles vão estar discutindo lá, e a senhora é mais uma interlocutora nossa, eu tenho certeza. A senhora vai ficar antenada também. É bom só entender que refoge a área tributária, por isso que tem razão da doutora Fernanda não estar conhecendo. Sim, claro. Né? Isso veio mais para atender ao pessoal de restaurante, bares, festas, que tem o empregado, e o empregado fica à disposição da empresa, ela convoca com uma certa antecedência, e no período em que o empregado não está trabalhando, ele não recebe pelo dia de trabalho, como se fosse diária, com todas as repercussões trabalhistas, todos os consectários trabalhistas. Certo. Então, veio para regulamentar umas atividades que eram realmente precarizadas na legislação trabalhista, como eu disse, atende a segmentos específicos, especialmente o pessoal de bares, supermercadista também, viu, doutor Damasceno? E isso, eu digo, a ideia original, o Leonardo, foi exatamente para atender esse segmento e veio atender a outros segmentos. Então, é muito importante, porque você não fica com a pessoa vinculada e dando uma certa preferência, dando preferência àquela pessoa que tem uma certa segurança em saber que vai ter trabalho, não tem continuamente, às vezes fica até continuamente, mas fica com a vinculação de uma certa garantia de que vai ter o que fazer. Voltando ao tema que nós estamos abordando, a palavra está facultada ainda aos presidentes de entidades. Breno. Professor Damasceno, se o senhor me permite, boa noite mais uma vez a todos. Breno França, falo aqui do estado de Sergipe, e dizer da minha felicidade de poder estar participando mais uma vez do Fórum Interestadual, cada dia mais aperfeiçoando e aumentando o nível da qualidade dos debates. Hoje aqui com a secretária da Fazenda, a doutora Fernanda Pacobaíba, que muito nos honra e certamente contribuiu bastante para que cada um de nós, nos nossos estados, possamos estar enriquecendo os debates com os nossos associados, com os parlamentares, com os secretários de Estado da Fazenda. Aqui nós temos o seu colega Marco Antônio Queiroz, doutora Fernanda, que representa aqui a Fazenda do nosso estado, e agradecer, né, por essa oportunidade, ao mesmo tempo também que parabenizar. A gente vê uma jovem mulher competente, muito bem representando aí as finanças do estado do Ceará, né? Até onde eu tenho conhecimento, o 8º maior PIB do nosso país. Então, feliz em ver, desejar boa sorte, que a senhora continue mostrando toda essa desenvoltura e siga cada vez voos maiores, né? Que é isso que a gente precisa. Pessoas jovens com competência e comprometimento com o Estado, em parceria com a iniciativa privada, que certamente esse é um dos caminhos que vão viabilizar a retomada da economia do nosso país. Então, muito obrigado, parabéns a todos. Eu que agradeço, doutor Breno. Obrigada. Continua a palavra facultada. Está desligado, Idalberto. Você está falando? Me desligaram, agora eu liguei. Porque boa noite fica a todos. dando interferência, sabe? Ah, tá. Por favor. Boa noite a todos.
Boa noite, senhora Fernanda. Parabéns também pela apresentação. Eu só queria, assim, concordar com a senhora num ponto em que reforma tributária é muito difícil. Acho que agora, principalmente com a situação de pandemia que o país vive, o endividamento que o país está assumindo e vai assumir muito mais nos próximos 2 anos. Eu acho que o Brasil, o país, fica sem condição de suportar, vamos dizer, uma carga tributária que pode ser uma compensação. Eu acho isso muito temerário. Por outro lado, a senhora fala muito bem que a discussão de reforma tributária vem-se há muitos anos, mas nesse interim também nada foi feito que pudesse simplificar, que pudesse facilitar e até impedir que a carga tributária não fosse desigual como é hoje, né? E principalmente com alto grau de sonegação que ainda tem. E muitas das vezes até contribuído pelo próprio modelo que está aí posto. Então, por exemplo, o MEI. O MEI é um escândalo nacional. E nada vejo o CONFAS fazer para tal. Hoje, um técnico do SEBRAE orienta o empresário a abrir 3, 4 meses o negócio dele. Isso é voz corrente no país. A carga tributária, por exemplo, por um produto importado que paga um ST de um estado para o outro é 30%, 32%. O MEI é nada. É uma carga muito desigual. Então, fica aí a minha sugestão para a senhora, estudar, pensar, analisar, junto com o CONFAS, o que fazer para trazer isso para um nível de igualdade e também de arrecadação, porque hoje é muito grande. No Espírito Santo, hoje, existem mais de 250 mil MEIs. No Ceará, se a senhora tiver até esses dados que puder nos falar, seria bom até a gente conhecer. Mas é algo muito louco. Isso é algo que realmente é impensável. Então, fica aí a minha sugestão para a senhora e o que a senhora pode, dentro do CONFAS, encaminhar para trazer essa igualdade. Muito obrigado. A palavra está aberta. Obrigada, doutor Hidalberto. Só lhe dizer que o seu lamento é o meu, viu? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Me ouvindo? O MEI é um descalabro, é um descontrole. Assim, a cada dia que passa, a gente fica mais de queixo caído, o quanto realmente, especialmente as mentes do mal, são criativas em utilizar os instrumentos que, em tese, seriam instrumentos legítimos de proteção de uma parcela da população que eu diria, em menor condição de pagar a tributação, para tudo que você possa imaginar. Hoje tem uma operação que está acontecendo no âmbito da Secretaria da Fazenda, com o Ministério Público, para nós realmente, eu diria, canalizarmos a operação no sentido de prática criminosa. Porque detectamos diversos MEIs, porque o MEI, para mim, virou uma questão de honra, dar essa visibilidade. Porque, de fato, qual é o grande problema, Hidalberto? O problema é que a legislação do MEI é uma lei federal, na verdade, uma lei nacional, a Lei Complementar 123 de 2006. Essa legislação, no momento, foi bem enfática. Não existe força política no Brasil hoje que consiga tirar uma vírgula do que foi concedido para o MEI. Pois não. Cortou quando a senhora falou a Lei Complementar 123. Cortou ali. Todo o disciplinamento do MEI está contido numa lei nacional, que é a Lei Complementar 123 de 2006. E como eu falei no curso da minha apresentação, mesmo diante, né, de diversos dados que a gente leva, a gente compartilha esses dados com a Receita, a gente fala né, de níveis assim, escandalosos, mas a legislação nacional, ela hoje não se tem carga política para se mudar absolutamente nada relacionado ao MEI. Então, a gente fica enxugando gelo. No estado do Ceará, hoje, no âmbito do estado, nós temos 270 mil MEIs. Nós temos 300 mil contribuintes, praticamente 200 mil deles são MEIs. Então, assim, e esses MEIs, eles estão acobertando, por exemplo, situações relacionadas à pejotização, estão acobertando uma série de pessoas que não são contribuintes CMS e que causam impacto, sim, na atividade estruturada. Mas não existe nenhum tipo de direcionamento, que aí a União deveria fazer isso, porque os estados não podem fazer isso unilateralmente, não existe nenhuma possibilidade dos estados fazerem. E não existe, até mesmo na reforma tributária, não existe perspectiva de se mudar absolutamente nada, não é só do MEI, é do Simples Nacional. Então, eu acho que precisava realmente
o setor produtivo, colocar isso na mesa com força, né, especialmente aí junto ao governo federal, que é um governo que se diz, né, protetor dos empresários, da livre iniciativa, do liberalismo, porque, de fato, muitas práticas que são indesejadas têm sido produzidas a partir da utilização da figura do MEI. E nós não temos outra alternativa que não ficar tratando. Você imagina o nível de perna que eu vou ter que ter, a quantidade de auditores que eu vou ter que ter, aí atrás de 270 mil MEIs, né, gente? A todo instante transacionando. Isso é inviável, tá? Com um modelo que eu diria que não tem sustentação em termos... E olha que coisa doida, eu falo isso muito, Dalberto, que é uma coisa que me revolta. Como que pode o Brasil ser a 8ª economia do planeta e 90% das suas empresas serem pequenas empresas? Entra na cabeça de quem? Alguém já pensou nisso tecnicamente? Como é que você explica isso para o estrangeiro? Nós somos a 8ª economia do planeta e 90% das nossas empresas são pequenas empresas. Tem alguma coisa errada nesse discurso, não tem, isso não fecha essa conta. É óbvio que se deu visibilidade ao tamanho de empresa que é muito maior do que o que deveria ser. Ou então nós não somos a 8ª economia do planeta. Porque não tem sentido essa conta fechar. Agora, sim, eu sou voz clamando do deserto, porque eu não tenho ingerência sobre a legislação federal e a gente precisava, sim, eu diria, não é acabar, a gente precisava trazer outros patamares para a discussão, para a percepção que o MEI pode ter na nossa sociedade. Eu concordo com a senhora. Assim, esse pensamento, a senhora não é só seu no Confas. A gente sabe, o próprio secretário nosso da Fazenda é um trabalhador, um batalhador por isso também, mas eu penso que os estados têm que levar isso à União também. Eu acho que é muito mais curto 27 estados levarem ao governo federal o que está acontecendo, porque o nível de arrecadação que isso promove é algo muito grande. E a senhora falou muito bem, com relação até envolver o judiciário em cima, porque é uma prática de crime, é um desvio de objeto total. A pessoa ter uma loja e ter 4, 5 MEIs. E outra coisa, o valor que se dá a classificação de MEI, a capacidade de compra, que é 80 mil, acho que está próximo disso hoje, eu conheço empresas que compram 400 mil por mês. Por mês. Vendidas, inclusive, por concorrentes meus, e eu tenho toda a prova, vejo tudo isso acontecer, e tenho simplesmente uma carga tributária de 32% de diferença. É um negócio louco. Tá? Então... E aí, Alberto, até para te dizer, o Ceará, porque os estados têm assento no Comitê Gestor do Simples Nacional. Hoje, os representantes dos estados no Comitê Gestor, que é quem leva, né, toda essa temática para lá, é o estado de São Paulo e o estado da Paraíba. Então, assim, e o estado do Ceará é um dos poucos do país, tanto que o nosso modelo do Ceará foi copiado pela Receita Federal. Nem a Receita tinha uma estrutura de fiscalização como o Ceará tem hoje. O nosso modelo, ele foi copiado pelo governo federal. Então, assim, e nós temos essa visibilidade. Eu tenho vários NEIs que estão, logicamente, a operação. Eu não posso trazer maiores detalhes aqui, porque essa operação ainda não foi deflagrada, eu diria, ostensivamente, mas vai ser. E, assim, da nossa parte aqui, o que a gente tem feito nessas reuniões para dar visibilidade à Receita é 100%. Tá? Eu vou aqui, até trazendo aí a sua sugestão, eu vou encaminhar o resultado da própria auditoria da Cefaz da próxima reunião do Concefaz para ver se a gente gera um movimento de Concefaz, porque de estados já tem no âmbito do Comitê Gestor do Simples Nacional. Mas, repito, até agora eu não vi se mudar uma vírgula. É verdade. Obrigado. Luiz França, tem a palavra. Damasceno, boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo boa bem, noite, Luiz. Secretária. Primeiro, me congratular com o amigo Damasceno aí, amigo de longa data aí das batalhas dos atacadistas nesse nosso imenso Brasil. E não são poucas, né, Damasceno? São diversas. E a secretária do Estado do Ceará, quem tem a oportunidade de conhecer hoje aqui nessa apresentação. E dizer algumas coisas assim básicas. Primeiramente, o exemplo do Ceará é um exemplo sabe, Damasceno, de continuidade administrativa, de trato da coisa pública.
que isso importa em não se abrir mão de concepções, mas se discutir até onde se pode chegar, né? Isso é o que a gente precisa, talvez, hoje, resgatar um pouco no restante do país, nesse momento de, vamos dizer, de anomalia de saúde pública que a gente vive. E talvez a luz venha daí, não como um projeto de quem quer que seja, mas como um modelo de diálogo que precisa ser enfrentado em âmbito federal. A gente tem outros estados também que vêm trilhando esse caminho, cada um com suas particularidades, mas de antemão parabenizo a secretária e aí estendendo esse parabéns a todos os que compõem o primeiro escalão do governo do estado do Ceará já há algum tempo. Segundo, eu queria tratar de dois aspectos. Primeiro, uma indagação de ordem mais geral sobre a própria reforma. Uma das coisas que tem preocupado na discussão, pelo menos aqui em Pernambuco e em São Paulo, lá na PET, onde eu sou membro também, é essa discussão sobre a questão dos prazos e das regras de transição que vão ser interpostas na reforma tributária. Esse é um problema que eu imagino que tenha se tratado, eu entrei um pouco depois aí no debate, mas eu queria ouvir um pouco a reflexão de ambos, tanto da Marcena como da secretária, posto que nós temos aí variantes de projetos que podem levar, em determinados casos, a você conviver com dois sistemas tributários, né, um antigo e um novo, durante um bom período de tempo, o que geraria, por si só, uma grande contaminação aí de litígios e de regras interpretativas. E depois queria ouvir vocês também com relação a essa questão, e esse exemplo do MEI e do Simples Nacional, da Lei Complementar 123, é o exemplo dessa invasão de competências que vão se cruzando, né? E que nós, quando eu falo nós, enquanto operadores jurídicos, tanto os auditores como nós, advogados, começamos a cruzá-la com essas questões das interpretações do Supremo Tribunal Federal sobre os limites de competência territorial, de competência legiferante, e isso gerando aí insegurança jurídica como um todo. Então, eu penso que, por trás disso tudo, nesses dois pontos que eu queria ouvi-los com muita atenção e com muito carinho, me parece que é a questão central do país, que é a discussão sobre um projeto de país. Não é? É preciso discutir a reforma tributária, não imaginando que seja uma coisa estanque, que seja uma coisa móvel. Nós somos um país relativamente jovem e nós precisamos pensar essa estrutura como uma estrutura de um país jovem que está moldado, não é, para enfrentar desafios no século XXI, sobretudo na segunda metade do século XXI, em nós sairmos, né, conjuntamente dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, eu queria ouvir a palavra dos amigos e desde já, muito, muito grato aí pelo espaço e fico à disposição também para dialogar com vocês sobre esse tema. Luiz, é da APET com a professora Marielbe, é isso? Não, a PET São Paulo, é o nosso lado de São Paulo, porque a gente tem escritório em Recife, em São Paulo, a gente faz parte da Associação Paulista, e em Recife a gente é advogado aqui da ASPA e da APS, supermercado. Ok. E estamos como advogados associados da FEComércio também. Mas queria, de coração, falar do meu orgulho enquanto nordestino, de saber que nós estamos construindo um modelo possível para o Brasil a partir do Ceará. Valeu. Isso é muito bom, é bom para o Brasil. Agradeço. Obrigada, viu, Luiz? Olha, realmente, Luiz, essa questão do tema da transição é algo que incomoda muito. E os modelos que aí estão, tanto na PEC... Na PEC 110 nem tanto, mas o da PEC 45 são modelos muito elastecidos. Realmente teve um momento aqui na minha fala que eu disse assim, que isso não tem sido falado de forma muito transparente para a sociedade. Porque as pessoas estão achando que o negócio vai girar a chave, que hoje a gente está no inferno, amanhã a gente está no céu e tem um monte de anjinhos que vão ficar, né, rodando a gente. E não vai acontecer isso, pelo contrário. A gente vai ter um inferno dobrado, porque a gente tem uma coisa que é muito ruim hoje, que em tese continua ruim, isso aí de cara, que é o sistema que nós temos hoje, e nós temos algo novo, que a princípio se predispõe que seja melhor, tá? E em tese seria mais simples, mas como o novo é novo, você vai precisar investir em advogado, em consultoria, em novos sistemas, blá. E então, assim, não é nada fácil. Investir em advogado é bom, doutora, viu? Não, você vai morrer de ganhar dinheiro, não, Marcelo. Isso aí, realmente, para quem é advogado, quem acha ruim são os empresários, mas assim... Realmente, advogado e contador não tem igual, não. Mas, assim, eu acho que, em virtude do bom senso também, e para que isso não gere tanto desgaste, nós já temos por assente que um período de, no máximo, 5 anos, isso aí já foi conversado, inclusive com o relator, seria um período razoável, sabe, Luiz? Mais do que isso... Você pode até ter períodos elastecidos, que uma coisa é a regra de transição tributária. Outra coisa é o período em que vai haver a compensação pelas perdas.
Aí sim, essa compensação ela vai ser mais abastecida. Mas a regra tributária, o ideal é que não demorasse mais do que 5 anos. Eu ainda penso, se você fizer bons sistemas e consiga trazer esse novo IBS no modelo mais automatizado, totalmente virtualizado, digital, a gente pudesse ter um background, né, de realmente vai ser um investimento grande, num sistema pesado, parrudo e tal. Antes, 1 ano, 2 anos, para no máximo 2 anos de transição, mas só girar a chave com um bom sistema. Isso não está sendo levado na conta. Isso aí começou-se a se falar nas últimas reuniões. Não estão achando que é simples assim. E não é. Cara, é uma mudança radicalíssima. Radicalíssima. Doutora Fernanda, nós temos comentado desse espaço sobre essa fase de transição. Realmente, todos são conscientes de que uma transição longa ela não traz benefício. Até porque você aumenta mais obrigações acessórias que mantêm-se os impostos atuais, que vão esvaindo-se a proporção que o outro vai se fortalecendo até chegar ao final do que for criado, IBS ou o nome que for dado. Isso é uma consciência, realmente precisa se trabalhar isso. Sempre foi defendido aqui nesse espaço também que o conteúdo da 110 é bem melhor do que o conteúdo da 45. A 110 até porque ela é de 2004. Então já tem 17 anos que anda por esse Brasil afora se discutindo, melhorando, piorando, e assim vai avançando. Mas o deputado, ex-deputado que pensou na matéria e que tem defendido, que é o Luiz Carlos Raul, ele é muito próximo dos empresários, ele entende perfeitamente as dificuldades. Mas todas as propostas de reforma que nós temos acompanhado, ele visa muito o fisco, não visa o contribuinte. Então, você não encontra no bolso nenhuma delas, seja qual for as 5 que tem, 6 que tem proposta aí, não tem uma preocupação com o contribuinte. Só se pensa em, ok, a única coisa que tem com o contribuinte é diminuir a burocratização, é desburocratizar. No restante, não se pensa em reduzir carga tributária, melhorar em absolutamente nada. Só se pensa em não se perder receita. Até aí se entende que não se pode perder receita na situação em que se encontra. Então, esse meio termo de diminuir pelo menos essa fase de sofrimento é que é preciso. O Juliano e o Leonardo o Juliano e o Leonardo, inclusive, deu uma saidinha para atender uma ligação. Tem um tema que eu até conversei com a senhora, que é a questão dos incentivos fiscais do setor atacadista. Você quer colocar, Juliano? Do setor comércio, melhor dizendo, como um todo. Você quer colocar? Eu estava aqui, Juliano, antes que você fale, eu estava aqui no WhatsApp, conversando com o deputado que propôs o PLP, que é o Efraim Filho. O Efraim, né? O Efraim. Então, eu até conversei com a doutora Fernanda, assim, en passant, você pode colocar, Juliano, e ver qual o sentimento do setor em virtude dessa proposição. O presidente Leonardo ele precisou dar uma saidinha e me incumbiu de estar levando para a secretária, que é um membro muito atuante do Concerfaz, a proposta do setor de comércio, que foi encabeçada pela ABAD, mas consta com apoio de toda a UNEX, que reúne todas as entidades de comércio e serviços, de que a mudança dos regimes de ICMS desse setor de comércio ele tem o mesmo prazo de que o setor industrial. Recentemente, o ano passado, o Congresso aprovou a extensão até 2032 do setor de religiosos, alguma coisa assim. Templos de quaisquer culto, foi. Isso. E o comércio foi esquecido nessa situação. Então, como a gente sabe que agora com a regra de cola, vamos considerar que a guerra fiscal ela foi amenizada, não vou dizer completamente estagnada, e muitas empresas fizeram vultosos investimentos no setor comercial, nós entendemos que é um tanto quanto injusta essa regra da indústria ser até 2032 e o comércio até 2022. Então, nós gostaríamos de aproveitar esse fórum e clamar para que a senhora pudesse, como membro do Concerfaz, ser uma defensora desse PL que foi apresentado pelo deputado Efraim Filho. Deixa eu só fazer, antes que a doutora se fale, Juliano, fazer uma complementação.
é o seguinte, o projeto de lei, obviamente, que não pode dar alternativa. O projeto de lei diz que é isso. A justificativa e as negociações é que dão alternativa. A intenção do setor, em verdade, embora colocada para equiparação com a indústria, é porque diz em todas as emendas que os incentivos fiscais existentes no período, na fase de transição, serão mantidos. Mas se no dia 31 de dezembro de 2022 termina o incentivo para o comércio, então e até lá não se aprova essa reforma, então não terá nada a ser renovado. O que se pretende é que haja a renovação. E tem mais um detalhe, que essa carta branca fica na mão dos secretários de Fazenda, não fica na mão do empresariado. Vão se negociar, mas quem fica com a carta na mão é a Secretaria de Fazenda. Então, o que se quer que se postergue, não é obrigado que se postergue pelo mesmo período da indústria, mas que se postergue por um prazo, pelo menos que supra o prazo de transição, que seja imposto pela mudança, e queira ou não queira, vai sair alguma reforma aí. Então, essa fase de transição, o comércio, sem o incentivo, por questões de regionalidade, como a senhora mesmo falou, fica muito difícil a sobrevivência em alguns estados, fica muito difícil essa sobrevivência. Ele não é uno no Brasil, esse incentivo não é uno. Num local, num estado tem um tipo, no outro estado tem outro, porque é a nuance localizada, a necessidade pela atividade, pelo próprio tipo de mercadoria, pelo que é mais vendido em certa região, então é nesse sentido. Então, a proposta PLP, ela nasceu desse fórum, a proposta nasceu desse fórum, são 27 entidades nas unidades federadas, com mais a ABAD. Das 27, somente 2 não apoiaram a proposição, mas também não se negaram a apoiar, mas não apoiaram porque tinham um compromisso com seus estados de base, que é o caso do Amazonas e do Pará. As demais assinaram. A ABAD assumiu a maternidade, né, que a ABAD é mãe, então não é paternidade. Assumiu a maternidade e encaminhou através do deputado Efraim Filho, que é o PLP número 5. Nós sabemos que, sabemos perfeitamente que no Confaz houve um reboliço, como diz na linguagem, um pouco grande, né, de contrariedade. Mas é preciso que nós entendamos, primeiro, essa fase de transição. Segundo, que não é um benefício, é um remédio, é uma necessidade. É uma coisa que, se não acontecer, muitos atacadistas vão quebrar, distribuidor e atacadista como um todo, por questão do tamanho que o Brasil é. E segundo, ele não traz prejuízo absolutamente para ninguém, porque já está posto e está se vendo que os segmentos têm se fortalecido. Então, não é um remédio amargo, é um remédio de preservação. Então, o que quer se propor é exatamente que haja esse apoio nesse sentido. Obviamente que cada termo de acordo é negociado local, não é uma coisa nacional, então não se vê prejuízo. É nesse sentido que o Juliano, o vice-presidente da ABAD, está colocando o tema para a senhora. Então, por favor. Damasceno, só complementando, pois não, a doutora Fernanda, ela sabe e conhece muito bem as dores do setor da gente, pelo menos aqui local, e de forma bem, até um pouco leiga nesse aspecto, mas o empresariado como um todo, a gente não acredita que isso tudo vai acontecer da forma que vai acontecer. Então, para nós, todo dia é um dia novo, né? Como se diz no linguajar popular, a gente está sujeito à pandemia, a dólar baixa, cai, sobe, aquilo ali, o presidente falou besteira, a gente tem que se rebolar no outro dia. E, complementando aí a pergunta do Damasceno, qual seria o conselho da senhora para que a gente, de forma simples, qual caminho a gente toma para isso? Nessa lei fiscal, principalmente. Ótima pergunta, excelente. Eu tinha já conversado com o Damasceno, que realmente caiu feito uma bomba, viu, gente? Esse PLP5 aqui foi a mesma coisa de jogar uma bomba no meio do último Concefaz, da última reunião. Nos pegou de surpresa, né? E aí eu já compreendi, né? O Damasceno me explicou um pouco como tem sido essa estratégia de vocês. Eu acho que a gente podia, inclusive eu posso encabeçar isso lá no âmbito do Concefaz. Uma coisa o que é que pegou muito mal? É tipo assim, a proposta é ser logo o top, né? Como se não tivesse tido qualquer tipo de negociação e etc e tal. Porque o que eu sinto? Colocar direto para 2032 realmente vai ser muito complicado, inclusive quase se sai com uma carta
de moção de repúdio desse PLP, tá, presidente? Deixando bem claro para vocês aqui, foi por bem pouco que isso não foi aprovado pelos secretários, porque foi tipo assim, poxa, 2032, agora, conversando com alguns, o que é que eu percebo? Se houver uma perspectiva de se negociar isso daí distribuído no tempo, né? Talvez não chegando a 2032, sendo bem claro aqui, tá, presidente? Porque realmente, assim, não se entenda, isso aí foi tratado quando da feitura da Lei Complementar 160, eu não era secretário, na época era o Mauro, mas se falou que essa questão do comércio tinha sido muito debatida lá entre os secretários, até ir para o Congresso Nacional e tal. Então, assim, eu acho que é importante a gente... vocês construíram um plano B que tem uma lógica cadenciada para isso, que demonstre também a importância do setor, né? Dados estatísticos, que cada secretário de Fazenda sabe do gigantismo que vocês representam nas economias, mas que isso... Porque, veja, a gente está num momento, gente, que duas sinalizações muito fortes vão contra um PLPD. Sendo bem claro com vocês que eu sou muito transparente na minha fala, quando dá, o Milton sabe. Quando não dá, eu também digo muito claramente, não dá e me fundamento. Tem uma sinalização do governo federal recente, que é a aprovação da PEC 186, que inclusive traz um artigo que já coloca objetivos para a redução dos benefícios fiscais da União, para em 8 anos chegar a 2% do PIB. Então, esse movimento do governo federal, vocês vão sentir de forma pragmática, todo o empresariado, aí não só o comércio, de A a Z, vai sentir esse mandamento, né, aí nos próximos anos, esse movimento. E segundo, existe esse movimento muito forte da reforma tributária, que sempre deixou claro que essa reforma também viria para acabar com benefícios fiscais. Então, assim, hoje é o demônio que você fala em benefício fiscal. Toca em qualquer assunto, que é um assunto hoje demonizado. Então, assim, essa perspectiva de vocês, né, quando bate 2032, é tipo assim, gente, a gente não deveria estar em outro patamar de discussão, tá? Então, o que eu acho? É apresentar uma proposta escalonada, é apresentar uma proposta que venha evidenciar os benefícios, por exemplo, na geração de emprego, na geração de renda em cada uma das unidades da federação, compromissos a serem acordados, aí eu vejo que isso tem muito como prosperar. Mas assim, eu acho que vocês podiam, Leonardo, aí, você que é o presidente, capitanear aí um bom documental para oportunizar isso. No dia que vocês quiserem levar lá no âmbito do Concefaz, eu me comprometo com vocês a pedir a pauta para o presidente e sensibilizar os secretários para a apresentação, mas eu acho que precisa ter algo, não pode ser 2032, não isso não é assim que a gente, que seria a melhor coisa para a gente estar negociando. Até porque, gente, daqui para 2032 tem chão também, né? Então... Bom, Damasceno, você está sabendo que este assunto, a Unex também comprou a ideia e foi encaminhada uma carta para o presidente da Câmara, o Lira, para que ele apoie a aprovação dessa prorrogação, né? Que ele põe em votação e aprove essa votação. Então, a Unex e o Leonardo, o presidente da ABAD, assinaram uma carta encaminhada ao Lira para acelerar a votação e aprovação dessa prorrogação. Isso seria uma rede de segurança enquanto se encontra outra solução junto ao CONFAS ou junto à reforma tributária. Mas, pelo menos, a gente está lutando por uma rede de proteção que é prorrogação até que se encontre uma outra solução. Muito bem. Doutora Fernanda, acho que é super legítimo, eu compreendo total, entendo, e eu acho que tem que espernear mesmo, eu acho que é super legítimo isso. Só que, veja, o Congresso é Câmara e Senado. Quando chega no Senado, tem os representantes dos estados. Aí... Se você leva uma conta que não fecha, vai ser bem complicado para isso aí conseguir, eu diria, passar, né, com os estados com dificuldades financeiras, com dificuldade de gerar emprego. Então, assim, eu acho que vocês têm a faca e o queijo na mão, porque gerar emprego vocês geram, gerar arrecadação vocês geram, mas só que precisa, talvez, alinhar o discurso aí. Porque quando os secretários de Fazenda
Se eles apoiarem, é bem caminho andado, porque você já tem o Senado com vocês. É claro. Me Então, permita. Só para justificar o contexto, vocês estão me ouvindo? Ô, Leonardo, estou ouvindo agora, pode falar, Tá bom. Leonardo. Só para justificar o contexto dessa apresentação do PLP, doutora, houveram diversas reuniões na qual a ABAD até pediu, por questões estatutárias, uma consonância, uma unanimidade nesse entendimento e nesse pedido, tá? E, como bem justificou o doutor Damasceno, apenas 2, por questões internas, preferiram se abster, mas os outros 25 acompanharam, tá bom? A grande questão aí dessa discussão é o período de transição, a insegurança do período de transição, entendeu? Então, por essa insegurança no período de transição, o empresário, como não é um expert no tema, ele precisa pelo menos ter um manejo para que ele passe de um sistema para o outro, entendeu, doutora? Então, até como um pedido, um clamor aí do empresário, se o fisco e os órgãos que representam o governo e que forem tocar essa transição, puderem trazer o empresário para junto no entendimento da transição, seria muito importante, tá bom? Até para a defesa do empresário, defesa da concorrência também, e evicção de um problema maior aí de extrema concentração de mercado que a gente tem visto em muitos setores também, tá bom, doutora? Só Leonardo, da nossa parte da discussão, tá? Não, eu compreendo o encaminhamento de vocês, vejo da legitimidade, vejo da pertinência, tudo está perfeito. E acho que é super importante. Da minha parte, então, eu sou super aberta ao diálogo, eu acho que não existe possibilidade. Eu não aprovo nada sem conversar com o pessoal aqui. Assim, é uma coisa que eu sempre faço. Agora, a gente precisa chegar no termo. Tu tá entendendo, Leonardo? Eu acho que é isso que é importante. Sim, sim. E o que precisar para vocês estarem no Concefaz, conte com o meu apoio. A gente... Nós já estamos aceitando sua intermediação, né, Leonardo? Claro, com certeza. Já achamos a nossa defensora aí pela sua predisposição e lisura no processo, tá, doutora? Nossa, mas eu sou rapadura, viu? Doutora Fernanda, Damasceno. Só um minutinho, por favor, só um minutinho. Doutora, porque eu acho que eu tenho a idade mais avançada, eu esqueço fácil. Viu? Doutora Fernanda, é o seguinte, como a gente já comentou, obviamente que essa maleabilidade dos caminhos, vocês sabem melhor do que a gente. Porém, nós não poderíamos chegar lá e dando um escalonamento, porque em negociação você não pode pedir menos para ganhar mais. Você tem que pedir mais para poder negociar e baixar. Então, nós não podíamos chegar pedindo 2023 se queríamos 2030. Então, é por esse caminho que nós seguimos, certo? Obviamente que as orientações, os procedimentos a serem adotados, nós estamos abertos como alunos pacientes para receber as aulas. Assim, a sua oferenda de nos colocar junto com a Concefaz para os argumentos necessários, obviamente capitaneado pelo presidente da ABAD, o Leonardo, nós nos colocamos tecnicamente à disposição também para o dia que a senhora marcar. Seja pessoalmente quando for permitido, ou seja à distância, como está sendo agora no momento. Não é isso, Leonardo? É isso aí, tá bom? É bom só estruturar já uma proposta de vocês, assim, conversem, né, Leonardo, aí? Essa questão do escalonamento, o que é que seria, como que seria esse desenho, para ter alguma proposta para a gente, né, chegar lá, porque é o que eu digo, 2032 bate meio mal para a gente começar essa conversa, mas assim, um negócio, né, uma possibilidade, uma coisa assim, aí eu acho que fica mais fácil da gente encaminhar isso por lá. Muito bem, Dalberto, você pediu a palavra, Dalberto. Só para finalizar aqui, doutora, a questão específica da reforma tributária, como é um tema muito abrangente e envolve todos os setores, primário, secundário e terciário, a gente é mais reativo nessa questão, em função até de ter que obedecer um ordenamento maior, porque está envolvendo também os 3 entes da federação, né? Mas com relação à nossa demanda específica, que é justamente a transição de um sistema para o outro, nós precisamos sim de muita ajuda, principalmente do poder público e dos nossos advogados aí na figura do doutor Damasceno e de nosso corpo jurídico também, para estar podendo estruturar uma proposta que seja pelo menos bem interpretada por parte dos interlocutores aí da reforma tributária.
Adalberto. Era isso aí, doutor. Valeu, doutora Fernanda. Obrigado, amigo. Adalberto Bom. Eu concordo com a senhora que a demonização da guerra fiscal é muito grande, isso tudo em função da carga tributária ser muito grande, né? Se nós tivéssemos uma carga tributária justa, não estaria acontecendo isso. Mas, assim, a vida toda, o atacado e o distribuidor serão partes de uma cadeia que é a extensão da indústria, né? A indústria não vai ter nunca perna de fazer todo o abastecimento do Brasil. Então, penso que não é só 2025, 2032 que deva ser analisado. Queria trazer uma reflexão para que esta cadeia ela contribua de modo a não onerar muito o custo, porque se fala em reforma tributária, por exemplo, para fazer redução de carga, como foi dito aí, nunca se chega realmente e se vê isso claramente, mas fica aí uma reflexão para que se crie, de repente, para o segmento, em sendo uma atividade intermediária, ela sempre será uma atividade intermediária, uma carga tributária que seja compatível e que não onere os custos finais e não evita essa guerra fiscal, pelo menos no nosso meio. Fica a reflexão. Muito bem. Doutora Fernanda, alguém mais quer fazer alguma pergunta, colocação? Eu tinha me comprometido com a doutora Fernanda liberá-la no tempo que nós já ultrapassamos. Eu passo a palavra a Vossa Excelência para as suas colocações finais. Eu só tenho a agradecer, Damasceno, mais uma vez a você, agradecer ao Miltinho aí, ao presidente Leonardo, a todos vocês. Aprendi bastante e acho que tem um caminho bom para a gente trilhar, quando a gente realmente se desnuda nessas questões, se desarma e tenta, eu diria, compreender a realidade. Eu acho que todo mundo aqui está no sentido, eu diria, de melhorar a qualidade desse país. Eu acho que cada dia que passa fica mais evidente, gente, que não tem mais espaço para a gente estar deixando para depois coisas que a gente precisa fazer. Realmente a gente está agora numa encruzilhada que não está fácil saber qual é o caminho certo, tá? Mas, assim, qual o caminho a seguir? Realmente tem 1.500 perspectivas e parece que nada anda. Mas, a despeito de tudo isso, a gente precisa ter fé, ter esperança que vamos superar. Estamos num período super difícil por conta da pandemia, que realmente a gente não tocou nesse assunto aqui, mas é o que define também, define esses nossos tempos. Uma retomada, eu diria, o país precisa e merece, né, retomar. Os nossos índices de crescimento dos últimos 10 anos são ridículos. O Brasil é um país que precisa e merece crescer muito mais do que isso. Infelizmente, eu volto um pouco à fala do Luiz França, que foi perfeita. Eu ainda não tenho visibilidade de um projeto nacional. Fica muito difícil você ficar tomando decisões de supetão. Até agora a reforma tributária, porque o grande problema era a previdenciária. Foi feita a reforma previdenciária, se viu que o déficit não se baixou da forma... Aí depois vem pandemia. Daqui a pouco não é a reforma administrativa. Faz a reforma administrativa e também não se resolve. Então, assim, a gente precisava ter uma noção de projeto. E isso, para mim, é algo que eu lamento, né, da gente não verificar. Mas, a despeito de tudo isso, a vida que segue, a gente precisa continuar trabalhando, o país precisa dar uma resposta e, enfim, acho que o diálogo é realmente a melhor forma da gente chegar a um consenso com a sociedade civil, um empresariado ativo e que saiba e que se manifeste, porque, afinal, vocês são a parte absolutamente fundamental nesse sistema. Serviço público, eu estou aqui para servir aos senhores. Isso está muito claro a forma como eu ajo, enfim, na minha vocação para servidora pública que sou. Tenho 25 anos de serviço público e acho que isso precisava estar mais, eu diria, alastrado, né? Um sentido de todos nós construirmos juntos. Então, mais uma vez, agradeço, estou à disposição. Quando tiverem alguma coisa estruturada, Damasceno é nosso contato, Miltinho, estou à disposição. Eles têm meus telefones e me colocam inteiramente à disposição para levar a discussão de vocês aí no âmbito do Concefaz. Muito bem. Doutora Fernanda, eu, da minha parte, agradeço a sua disponibilidade, as suas colocações, a aula sempre presente, e agradecemos. Também comunicamos a todos vocês que participam deste fórum, o nosso próximo fórum será no dia 5 de abril, e quem será presidente da mesa, o presidente do Sindicato do Espírito Santo, e o nosso convidado especial será o secretário da Fazenda daquele estado.
Conforme o César Pinda, eu não estou vendo o César. César, você está por aí. Opa, Cezinha, tudo confirmado? Então, está confirmado no dia 5 de abril. Como é o nome do secretário, César? Rogério Pigoletti. Ah, tá bom. Então, o Rogério, então, será... Aí, César, você verifica com ele se ele... Questão do horário, que para nós maleabiliza. E a todos vocês que participaram conosco, o Leonardo, o Oscar. O Oscar é o superintendente da ABAD, que falou ainda agora há pouco. O Juliano, então, todos os presidentes e executivos. Pois não? Estou eu rapidinho. Vale a pena ressaltar aqui... Eu vou passar para ti para tu encerrar, Milton. Ah, tá, desculpa. Eu estou falando só o meu final aqui, eu passo já para aqui para você encerrar, tá bom? Então, meus agradecimentos a todos vocês que mais uma vez proporcionaram a oportunidade de mais uma edição deste fórum. Milton, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Damasceno. Só de ressaltar que o que a doutora Fernanda falou, aqui no Ceará, pelo menos com a CAD, o diálogo sempre prevalece. Realmente não tem nenhuma decisão que seja tomada que a gente não seja colocado à mesa. Tá? Eu acho que é por isso que a gente tem um bom convívio aqui. E também ilustrar que a senhora foi a campeã de audiência. Eu acho que nós estamos com um ano do fórum, passamos de mais de 55, 60 pessoas, né, Damasceno? Então, sim. Parabéns, tá com moral, doutora Fernanda. Obrigado. Falei, a propaganda. É o mês de março, rapaz, é o mês da mulher. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado a todos, boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem. Boa noite, obrigado e até lá. Um Grande abraço a todos. Um abraço a todos. Se eu deixei de conseguir a palavra alguém, me perdoe, é porque não vi.